E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre a estrutura da Terra. Vamos lá? A estrutura do planeta Terra é formada por três camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. O núcleo é a camada mais interna da Terra, sendo formado por uma parte interna, o núcleo interno, e uma parte externa, o núcleo externo. No geral, o núcleo da Terra é constituído por ferro e níquel a uma temperatura que varia de 3.700 a 5.000 graus Celsius. O manto é a camada intermediária, ou seja, é aquela que fica entre o núcleo e a crosta terrestre. O manto é formado pelo magma, o que nada mais é do que rochas derretidas formadas por metais como silício, ferro, alumínio e cobre. No manto, as temperaturas se encontram entre 1.200 a 3.700 graus Celsius. O magma está sempre em movimento, graças às correntes de convecção. A crosta terrestre é a camada mais superficial da Terra, ou seja, a superfície terrestre, sendo formada por placas de rochas que se encaixam, como um quebra-cabeça, chamadas de placas tectônicas. Para entendermos melhor, vamos olhar esta imagem. As diversas linhas entre os continentes mostram os limites das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. E note como uma se encaixa na outra, com um jogo de quebra-cabeças. Agora, pessoal, uma observação importante. As placas tectônicas ficam flutuando sobre o magma em movimento do manto, e por isso as placas tectônicas estão sempre em movimento lento, imperceptível aos nossos sentidos, que se aproximam ou se afastam centímetros umas das outras todos os anos. Por causa disto, ao longo do tempo, os cientistas, analisando o contorno dos continentes, além de outras evidências, chegaram à conclusão que há milhões de anos o planeta Terra possuía apenas um único grande continente chamado de Pangeia, que foi se separando e formou dois continentes menores, chamados de Laurásia e Gondwana. E estes, por sua vez, foram se separando até formar a superfície da Terra de hoje. Isso foi chamado de teoria da tectônica de placas. Para ficar mais claro, vamos ver esta animação. Há cerca de 225 milhões de anos, existia apenas um único continente chamado de Pangeia. E com o passar dos anos, as placas tectônicas foram se afastando umas das outras, de forma muito lenta, dando origem à superfície do planeta que conhecemos hoje. Só que as placas tectônicas estão sempre em movimento, graças às correntes de convecção, e provavelmente, daqui a milhões de anos, os continentes irão se juntar, formando novamente um único supercontinente. Portanto, a crosta terrestre é dividida em crosta continental, que é a parte seca da superfície terrestre, ou seja, são os continentes, e crosta oceânica, que representa o fundo dos mares e oceanos. Agora, a crosta continental, por sua vez, é dividida em três camadas: o solo, o subsolo e a rocha-mãe. O solo é a camada mais superficial da crosta continental, formada por pequenos fragmentos de rochas, matéria orgânica, como fezes e restos de seres vivos, água e ar. O subsolo
é a camada logo abaixo do solo, sendo formada por rochas fragmentadas. A rocha-mãe é a camada mais interna e profunda da crosta continental, sendo formada por grandes blocos de rocha que deram origem ao solo e ao subsolo ao longo do tempo. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, veja novamente essa videoaula, beleza? Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.